Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Neste dia caloroso que estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro, né? Nós temos que nos preparar para esses dias, né? Já estávamos avisados que nós temos que nos preparar para os dias maus. E os dias maus é aqueles dias que nos incomoda, né? Nos incomoda por alguma coisa, por algum motivo. Mas nós estamos preparados, né? Jesus disse, né? Tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo e vocês vencerão, vocês são mais que vencedores. Então é nessa visão, é nesse amor, nessa comunhão, nessa unidade, né? Nessa visão que nós estamos caminhando, né? Nessa unidade de pensamento, verdade? Então, nós vamos nesta manhã abrir a palavra apenas para uma reflexão, né? Um momento que a gente deve parar para entender a pouco a palavra de Deus, né? Estamos aí caminhando para falar sobre uns estudos, né? Sobre uns estudos que nós vamos estar falando depois do carnaval, né? Vamos estar falando sobre um tema joio e trigo, né? Que tem a ver com os anjos caídos, né? Então depois do carnaval nós vamos falar alguma coisa sobre este assunto. Mas a princípio vamos todos os dias lembrar, nem que seja um textozinho, né, da palavra de Deus, para a gente estar compartilhando, a gente estar meditando. Não podemos relaxar, não podemos. Temos que vigiar o tempo todo, né? Temos que vigiar o tempo todo, orar e vigiar, né? Temos que vigiar, porque o sistema, né, opositor não brinca, não está brincando, está trabalhando o tempo todo, né? Inteligência, né, artificial. Então nós temos que nos apegar ao amor de Deus que nos ilumina, né? Todos os dias, a palavra Deus das profecias lá de Jeremias 31, versículo 31, quando ali, pela profecia de Jeremias, Deus falou, né, que iria trazer para Israel uma nova aliança. E depois, quando Jesus veio, depois da cruz, né, também foi falado para nós que agora não somente o povo circunciso tem que ficar ligado, mas também os incircuncisos, né? Que Paulo pregou. Então, temos que ficar ligados, porque a palavra agora não é em tábua de pedra, né? Mas é o que? Na mente. Então, vamos ficar ligados, hein? Vamos ficar ligados para a gente, compreender, tá bom? Presta atenção. Vamos falar, não se esqueça de curtir os nossos vídeos, hein? Dá o joinha aí para poder ajudar o canal, né? Dá o joinha, entendeu? E comente, pode comentar, entendeu? Não fica assustado não, me ensina, por favor, me dê sugestão, enfim. Compartilha, se inscreva em nosso canal, se inscreva, compartilha com outros para que outros venham se inscrever no nosso canal, tá bom? Vem crescer, isso é unidade, tá bom? Unidade no Espírito de Deus, Espírito Santo. Vamos meditar numa palavra? Se inscreva, deixe seu like. Hoje vamos falar aqui rapidamente alguns versículos aleatoriamente. Primeiro começamos aqui por João 14, né, que traz o caminho do Pai. Jesus é o caminho, né, para o Pai. Então vamos ler, diz assim, que o coração de vocês, né, não fique angustiado, não é verdade? Não fique angustiado. Então Jesus estava falando para quem? Para os seus discípulos, né? Que ele estava ali preparando, não é verdade? Se preparando e preparando os discípulos para quando ele
fosse ficar ausente. Então ele diz assim, ó, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, ele estava falando, a casa de Deus, ele estava falando a galáxia, né? Num todo, né? Há muitas moradas, porque se você for lá em Hebreus 3, me parece no versículo 2, daqui a pouco eu leio, né? Fala da casa de Deus, no caso, no assunto aqui, na biblicamente falando, a casa de Deus é a nação de Israel. Então, a casa significa, a palavra casa, né, dependendo de onde está, significa várias coisas. Pode ser casa mesmo, casa pode ser templo, casa pode ser tabernáculo, casa pode ser nação. No caso aqui, casa de meu pai é uma galáxia, né, toda, né? Eu vou ler aqui rapidamente, deixa eu ver aqui, para poder que entendam, né? Hebreus 3 diz assim, ó, presta atenção. Por isso, aqui, eu falo que é Apolo, né? Dizem que é Paulo. Eu falo que é Apolo. Então, mas não importa quem seja, porque quem está falando é Deus. Isso que nós temos que botar na nossa cabeça, né? Quem fala conosco é Deus, né? E pode um plantar, pode outro regar, né? Mas quem edifica, quem floresce, né? É Deus. Presta atenção. Então, vamos entender aqui, ó. Hebreus 3. Cristo é superior a Moisés. Então, vamos prestar atenção aqui um tipo de casa. Olha, está escrito assim, ó. Por isso, santos irmãos, né? Vocês que são participantes da vocação celestial, considere atentamente o que? O apóstolo. Por isso que eu penso que, assim, que pode ser Apolo, pode ser Paulo, mas não importa. O que importa é que Deus ele é tão carinhoso, tão assim, nos mínimos detalhes, que o livro de Hebreus, não sei se alguns de vocês não sabem, né, ficam sabendo, que o livro todos os livros tem um nome de quem é o seu, né, o seu autor. Mas o livro de Hebreus não tem autor. Então, quando a gente estuda, faz seminário, a gente aprende que é atribuído, né? Atribuído a Paulo, né? Não se sabe se foi uma mulher, que a mulher não tinha direito, não podia assinar nada, né? De repente foi uma mulher, entende? Apolo, não importa quem seja, Deus foi tão assim, porque o livro de Hebreus é o coração da Bíblia, entende? Porque ali você entende a transição do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Judá, né? O sacerdócio humano para o sacerdócio espiritual, entende? Então todo o livro de Hebreus é muito importante. Se vocês quiserem, vocês leiam e releiam todos. Principalmente o capítulo 7 ali, nossa, a partir do capítulo 7, né? Capítulo 7, todos os capítulo 5 também, todo, entende? Capítulo 10, se vocês entendessem, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8, 9, 10, entendeu? Depois o 11, entendeu? Enfim, assim, traz uma luz, né, de entendimento que só quem está muito distraído mesmo não capta. Então presta atenção aqui que nós vamos entender aqui, ó. Hebreus 3. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente, né, o apóstolo. Então Deus recomendando alguém, considerem
Considere o apóstolo, ó, e sumo sacerdote o quê? Da nossa confissão, Jesus. Agora presta atenção, da nossa confissão, Jesus, né? Da nossa confissão, da graça, falando uma linguagem para entender, do nosso reino aqui, nós compreendemos. O que Paulo, né, pregava é o quê? É o entendimento do novo e vivo caminho. Então ele está falando aqui, presta atenção, vocês têm que considerar. Olha o entendimento, olha como é que é linda a palavra. Aí no versículo 2 diz assim, ó, o qual é fiel aquele que o constituiu. Tá vendo? Foi Deus que constituiu o apóstolo para trazer a palavra do novo e vivo caminho, da graça, do evangelho eterno, aleluia. Entendeu? Presta atenção. Presta atenção, Deus está falando. O qual é fiel aquele que o constituiu como, né? Que o constituiu. Como também, aí ele fala, ele lembra, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Que casa é essa? Casa de Israel, né? Como Moisés, ele foi ali, ele foi designado, né, para conduzir o que é a casa de Israel. Não é verdade? Presta atenção, hein? Então ele diz assim, ó, no entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, presta atenção, hein? Também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Entendeu? O povo quer saber, o povo quer fazer o tabernáculo de Salomão, de Herodes. O povo quer viver falando palavra, né? Levando o povo, né, por os rudimentos de Moisés, né? É o Deus daquele século, né? Depois que ali no tempo de Paulo é Moisés, mas o Deus desse século, além de Moisés, ainda é Mamon ainda, né? Presta atenção. Então, para distrair o povo, né? Para poder não ter o conhecimento da verdade que liberta, que traz descanso. Muito bem, presta atenção. 6. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. É Deus. Entendeu? E Moisés foi fiel em toda a casa que de Deus, quer dizer, Israel, como servo, entendeu? Para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Agora 6. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. E qual é a casa que Cristo trouxe? Aleluia. A casa do quê? Casa de quê? Foi do sacerdócio levítico? Não. Né? Necessariamente está em Hebreus 7, versículo 12. Mudou o sacerdócio, necessariamente mudou-se a lei. O fim da lei é Cristo, Romanos 10, porque eles não tinham entendimento. Só lê Romanos 10, de 1 a 4. Então, preste atenção. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então iam ser anunciadas um outro caminho, né? Um novo e vivo caminho, está escrito. Aí, ó, Cristo, porém, como filho, não é escravo, como filho, é fiel em sua casa, que é a graça de Deus, aleluia. Entendeu, menino? Presta atenção. Que é a graça de Deus. Então, esta casa somos nós. Ele teve misericórdia de quem? Foi de paredes? Não, misericórdia de nós. Aleluia. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia, né, espiritual, a ousadia e a exultação, né, da esperança. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, por isso que tem a ver aqui, nós falamos, né, na casa de meu pai, ele diz assim, ó,
Na casa de meu pai há muitas moradas, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou, ele disse, né? Aí Tomé disse, não sabemos para onde o Senhor vai, não podemos saber o caminho. Jesus respondeu, eu sou o caminho. Então ele respondeu, né? Eu sou o caminho para Israel, né? Para aquele povo que foi conduzido pelo sacerdócio de Moisés, né? De Moisés e Arão. Entendeu? Então eu sou o caminho. Mas em Cristo, não é verdade? Presta atenção, nós somos conduzidos pelo novo e vivo caminho. Não é verdade? Presta atenção, hein? Então, esta reflexão é para nós nos saciarmos, né? É para nós nos saciarmos e guardarmos firme esta confissão, não é verdade? Presta atenção. Então, aqui para finalizar, aqui no capítulo 4 de Hebreus, né? Diz assim, ó, portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer, né, que algum de vocês deixou o que? De alcançar. Nós temos que alcançar, né? Prosseguir para o alvo, Filipenses 3. Não podemos ser inimigo da cruz. Temos que avançar. Não é verdade? Não podemos estacionar. Não é verdade? Preste atenção. Então vamos compreender a palavra para poder viver nela e por ela, né? Aqui, finalizando, eu falo que vou finalizar, mas a gente às vezes quer compartilhar mais alguma coisa, né? Presta atenção, hein? Aqui eu estou procurando Filipenses. Achei. Aqui em Filipenses 3, Filipenses 3, vamos ler aqui o finalzinho, que diz assim, a partir do versículo 17, diz assim, ó, irmãos, sejam meus o quê? Imitadores, Paulo disse. Sejam meus imitadores, né? Presta atenção. E observe os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Nós não vivemos falando das coisas que é história, né? Abraão, Sansão, Davi, entendeu? Isso é história. Isso é contexto para nós entendermos o texto. Verdade? Presta atenção, hein? Então, 18. Pois muitos andam entre nós, nos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então Paulo estava ali falando, né, para aqueles que estavam se convertendo, né, se convertendo ao novo e vivo caminho, estavam entendendo o Evangelho eterno. Entendeu? Me presta atenção? Então vamos ficar por aqui hoje, né, com esta palavra maravilhosa e entender que o amor de Deus, né, é a verdadeira justiça, é o que nos justifica, né? Lembra que lá no povo, né, israelita não havia um justo sequer, mas Romanos 5 vem dizer que pela fé muitos foram justificados. E assim nós também, pela fé, quando entendemos o Evangelho eterno, né, sabendo e não mais compartilhando, né, medos, sacrifícios, ordenanças, como o Evangelho, entendeu? Quando nós chegamos a esse entendimento, aleluia, nós entramos na verdadeira justiça e somos justificados por Cristo, né? Presta atenção. Então, Filipenses 3, terminando. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, né? Ficar repetindo.
E a segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado, né? Nós ouvimos muitas vozes. Muitas vozes. Mas nós temos que entender. Muitas das vozes que ouvimos é nos tirando do foco. E não mostrando o que nós já somos em Cristo. Que é filhos de Deus. Aleluia. Porque nós é que somos o quê? A circuncisão. Nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos o quê? Na carne. Então tem muita carne falando muita coisa. Mas vamos permanecer firme. Vamos permanecer firme, né? Falando as coisas de Deus, compartilhando as coisas de Deus, né? Porque aqui em Filipenses, 2 Coríntios 3, aqui no versículo 15 diz assim, ó, mas até hoje, quando Moisés é lido, então, isso Paulo falou, hein, naquele tempo. Se nós trazermos para os dias de hoje, é uma mera coincidência, né? Parece que o tempo não passou. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles, o véu que foi rasgado na cruz, né? Eles leem o pacto, eles vivem do pacto da lei para pôr de novo, né? O véu, né? O véu da carne, porque o véu foi rasgado, o véu da origem carnal. E ali o Filho do Homem diminuiu e o Filho de Deus cresceu para a honra e glória, entendeu? Então aqui, finalizando, quando porém alguém se converte ao Altíssimo, o véu é tirado, entendeu? Aí te reconhecemos o véu que foi rasgado. Então, Pai seja convosco, não se esqueça de curtir os nossos vídeos, e vamos compartilhar a palavra, compartilhar com outros. Vamos entender a palavra, vamos vivenciar a palavra, não somente no falar, mas no praticar. Entendeu? E até o próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo, assim, se o nosso Deus permitir. Pega a visão, menino, e vem. Deixe seu like. Se inscreva, deixe seu like.